Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula hoje nós vamos falar de transportes, algo essencial dentro da nossa logística. A palavra transporte tem origem no latim e significa mudança de lugar. Transportar é conduzir, é levar pessoas ou cargas de um lugar para outro. E aí a gente tem uma classificação, né? A classificação geral. Nós temos transportes de mercadorias e transportes de passageiros. Na evolução do transporte, o transporte de mercadorias passou a ser chamado de logística, passou a fazer parte, né, da logística. E o transporte de passageiros começou a fazer parte ou ser estudado pela mobilidade urbana. É uma área científica que estuda os sistemas de transportes utilizando técnicas e conceitos oriundos da economia, da geografia, da geopolítica, da probabilidade, da estatística, da psicologia, além da pesquisa operacional, do planejamento regional e do urbano, comumente utilizados na engenharia civil. Então, vocês podem observar onde o transporte está inserido, né? É uma área científica. Por quê? Porque ele faz parte, ele utiliza várias outras ciências para poder ter o seu planejamento, para poder ter o seu desenvolvimento, para ter o seu estudo. Ele é responsável por toda e qualquer atividade econômica. Sem ele, não há desenvolvimento em nenhuma cidade, região ou país. Está intimamente ligado às diversas atividades. Portanto, ele viabiliza de forma econômica os deslocamentos, é a principal responsável pela movimentação de um fluxo material de forma eficaz e eficiente, possui participação significativa no PIB em nações com relativo grau de desenvolvimento. PIB é o Produto Interno Bruto, como a gente avalia aí, né, o desenvolvimento de algumas nações. Por exemplo, para comprar uma roupa, a gente segue o seguinte caminho. Primeiro é produzido o algodão, é feita a colheita para utilização. Onde entra o transporte nesse processo todo, né? Para comprar uma roupa, o algodão vem da utilização, vai para a fiação, onde é feito o tecido, onde é feita a fabricação, né, o corte, a costura dessa roupa, até chegar ao comércio. E onde entra o transporte em tudo isso? Em absolutamente tudo. Desde a lavoura, onde sai o algodão ali embalado para utilização, utilizado um transporte para levar até a fiação, é levado um transporte para levar para a fabricação do tecido, para a fabricação da roupa, né? Até chegar ao comércio para chegar às suas mãos. Consequentemente, as obras de infraestrutura não somente encurtam as distâncias, mas também melhoram e agilizam a mobilidade, contribuem para a geração de novas tecnologias, promovem a troca de produtos, de bens, técnicas e informações com outras regiões ou outros países. A infraestrutura de transporte é um pré-requisito para o desenvolvimento de uma cidade, de um país. A integração entre países permite a permuta de bens e informações tecnológicas. Em tudo isso, o transporte está inserido. Então, as obras de infraestrutura para que esse transporte aconteça são essenciais para qualquer desenvolvimento. Vamos a alguns conceitos importantes, né? Alguns nomes que são importantes a gente entender o que são para a gente continuar na nossa trajetória. Transporte é o deslocamento de um lugar para o outro de pessoas, mercadorias, informações, líquidos e eletricidade. O que é terminal? É o local através do qual as pessoas, as mercadorias, as informações, os líquidos entram ou saem de um sistema. É o local de transferências de certa mobilidade de transporte para a mesma ou para outra modalidade. Quem é o usuário? Usuários são as pessoas que se deslocam de um lugar para outro utilizando de um ou mais modos de transporte por um determinado motivo em um intervalo de tempo. Se tratando de transporte coletivo, por exemplo, os usuários são classificados em cativo, que depende exclusivamente do transporte coletivo, e não cativo, aquele que utiliza outras alternativas de transporte. O que é demanda? Demanda é o número de usuários de um determinado serviço durante um período de tempo. O que é oferta? É o número de lugares oferecidos por determinado serviço de transporte. Por exemplo, nós temos em São Paulo uma certa demanda. Existe um número de pessoas que precisa do metrô, do ônibus, do trem para poder se locomover. E nós temos a oferta, que é um número
reduzido de trens, de metrôs e de ônibus circulando, né? Um número de lugares aí que eu ofereço para esses passageiros. O que é uma unitilização de carga? É o agrupamento de várias unidades de cargas em unidades ainda maiores. O que é custo? É o valor financeiro que eu dispenso na produção de um transporte. Preço é o valor dispensado para fazer uso do transporte. Então, custo é o que a empresa tem para construir um ônibus, por exemplo. E preço é o valor que eu faço porque eu pago de passagem, tá? Lucro, a diferença entre esse preço e esse custo. Planejamento de transporte. É uma série de procedimentos que visam um deslocamento racional de pessoas e ou mercadorias num determinado espaço, durante um período de tempo. Então, planejar o transporte é planejar como será esse deslocamento. O que é tráfego? É referente ao deslocamento. O que é trânsito? É referente ao deslocamento e ao estacionamento. Bom, nós temos aí os insumos. O que são insumos? O que é transportado, né? As pessoas, as mercadorias, nós temos combustíveis, materiais. Quais os sistemas de transporte? São as vias, são os terminais, são os veículos. E os produtos são as pessoas transportadas, as mercadorias, as transportadas, os ruídos e a fumaça. Algumas operações complementares que é importante você conhecer agora, né? O que é transbordo? É a transferência de pessoas ou mercadorias de um veículo para outro, sendo classificados em modal ou intramodal, que é dentro de uma única modalidade, multimodalidade, utilização integrada de modais, e intermodal, quando feito entre veículos de modalidades diferentes, integrada à cadeia de transportes. Quando a gente fala em modal, a gente está falando de modalidades diferentes, por exemplo, do térreo para o aéreo, né? Aeroviário. O que é carga ou embarque? É referente ao início da viagem. Quando eu vou começar uma viagem, eu tenho uma carga de produto, de equipamento, de material, ou embarque de pessoas. O que é descarga ou desembarque? É referente ao final da viagem. Quando eu termino uma viagem, eu tenho uma descarga de materiais ou um desembarque de passageiros. Quais são os modais de transportes, né? A gente falou agora há pouco de transferência de modais. Quais são os modais? Existem 5 tipos básicos de modais para o transporte de carga. O rodoviário, que é feito por caminhões, carretas ou tremiões. O ferroviário, que é realizado nas ferrovias por trens compostos de vagões que são puxados por locomotivas. O aeroviário, aquele que é realizado por aeronaves. O aquaviário abrange o modo marítimo e hidroviário. O que é marítimo? É aquela onde a carga é transportada por embarcações por mares e oceanos. E o hidroviário, também denominado de fluvial, é aquele transportado em embarcações pelos rios, lagos ou lagoas. Então, se você tem aí um transporte por mar, é marítimo, por rios, é hidroviário. E os dois fazem parte do modal aquaviário. E temos o último, que é o dutoviário, que os produtos são transportados por meio de dutos. Cada modal apresenta os seus próprios custos e características operacionais, o que os tornam mais adequados para certos tipos de operações e produtos. A escolha da melhor opção de transporte é feita pela análise da natureza e características da mercadoria, como o tamanho do lote. Nós vamos ver aqui vários exemplos hoje. Cada produto tem um modal melhor, né? Que tenha um custo melhor para cada produto, para cada matéria que eu vou transportar. Além disso, deve-se verificar as restrições e os níveis de serviços prestados para cada modal, bem como a disponibilidade e frequência do transporte, o tempo de trânsito, o valor do frete, entre outros critérios. Olha o que acontece, como que é a distribuição modal de transportes de carga aqui no Brasil, né? A maior fatia aí que vocês estão vendo é referente a 61%. O transporte de cargas no Brasil é feito na maior parte pelo modal rodoviário. Com 20% fica o ferroviário, o aquaviário por 13%, o dutoviário por 4% e apenas 0,4%, menos de 1% do transporte de carga no Brasil é feito pelo modal aéreo. Se a gente comparar isso, né, internacionalmente,
A gente tem lá o Brasil ferroviário de 24%, enquanto que a Rússia tem 81% de transporte ferroviário. O nosso transporte, a maior parte dele, 62%, é rodoviário. Olha o que acontece, por exemplo, no Canadá, onde 43% é apenas rodoviário. E o hidroviário, no Brasil, 14%, né? A gente tem os Estados Unidos utilizando bem mais, utilizando 25%. Qual que é o objetivo do Plano Nacional de Logística de Transportes? Existe um planejamento para que a gente mude isso, né? Para que a gente transforme os outros modais em ferramentas melhores de baixo custo. Então, existe um objetivo que em 2025, 35% desse transporte vá para o ferroviário. A gente vai diminuir aí bastante o transporte rodoviário, o que vai ajudar bastante o trânsito, né, tanto nas estradas quanto internamente nas nossas cidades, e aumentar o ferroviário e o aquaviário, utilizando aí melhor esses dois modelos de transporte, esses dois modais. Bom, a relação entre a rede rodoviária e a área territorial, né? Nós temos aí uma apresentação que mostra, né? Os Estados Unidos é a maior relação da rede rodoviária com a área territorial, e pela rede ferroviária e área territorial, os Estados Unidos também continua com a maior relação. Bom, vamos pensar na classificação das cargas, né? Já que a gente tem que escolher a melhor carga para o melhor modal, a classificação das características de cargas. A gente classifica as cargas pelo peso, pelo volume, pela perecibilidade, o quanto ela é perecível, quanto tempo demora para estragar, inflamabilidade e fragilidade. Para que se tenha uma uniformidade no trânsito de cargas entre diferentes países, houve uma necessidade de uma classificação de cargas de forma universal. Então, você tem aí, né, as classes de cargas, geral, granel, refrigerada, especial e perigosa, e os meios de transportes que são utilizados para cada uma dessas cargas. O que é a unitilização de cargas? A finalidade da unitilização é agilizar, tornar mais rápido, mais prático a movimentação, com isso reduzindo os custos por meio da utilização de modernos equipamentos, além de trazer segurança por causa da proteção oferecida ao produto. Quais são as vantagens que a gente tem na unitilização de cargas? Menor número de manuseios da carga, menor utilização de mão de obra, possibilidade do uso de mecanização, então eu tenho ferramentas, tenho mecanismos, eu tenho máquinas que vão transportar isso de maneira melhor, melhoria no tempo de operação do embarque e desembarque, uma redução considerável do custo, uma diminuição de avarias e roubos de grandes volumes e a padronização internacional dos recipientes. E aí eu tenho, né, na unitilização eu tenho os pallets de madeira, né? Eu tenho a utilidade primária, uma garrafa, unitário, a utilidade secundária, em caixas, e a utilidade terciária, em pallets, os pallets que a gente já viu aí em outras aulas, né? Quando é muito mais prático, com menor custo, eu transportar essa pequena garrafa dentro de uma caixa, dentro de um pallet, eu vou transportar um número muito maior de garrafas. O pallet, eu vou transportar ele dentro de um container e a pré-lingagem. Olha o container ali. Tenho também, né, o transporte pelas big bags ou barris e tambores. Aí vai depender do produto que eu estou transportando. Quais os principais fatores que influenciam na escolha do meio de transporte que eu vou utilizar? A flexibilidade desse meio de transporte, o tempo de viagem que ele vai percorrer, qual que é o custo, qual que é a confiabilidade que eu tenho que essa carga vai chegar, né, intacta no outro lugar, qual o conforto, a segurança e o nível do serviço desejado. Um sistema de transporte eficaz faz o material certo chegar na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, nas condições adequadas e no custo mais baixo possível. Imagina você mandar transportar aí 100 caixas de algum produto e chegar a 95. Não chegou a quantidade certa, né? Então, todos esses itens são essenciais para um transporte eficaz. Vamos ver alguns aqui. O modo rodoviário, né? É um modal considerado fundamental para que a multimodalidade aconteça.
sendo mais utilizado no transporte de mercadorias, nas exportações, nas importações, nas viagens curtas e de médias distâncias, né? Vocês viram que no Brasil é o que a gente mais utiliza. O transporte rodoviário pode transportar praticamente qualquer tipo de carga, trafegar por qualquer via, apresentando uma flexibilidade a qual nenhum outro modal possui, e pode fazer o transporte porta a porta. Quais são os pontos fracos do modo rodoviário? Ele tem uma pequena capacidade de carga se comparar a outros modais, um alto custo de sua estrutura, sendo um transporte relativamente oneroso. E quando a gente fala oneroso aqui, a gente fala no custo do caminhão em si e no custo da manutenção, no custo das estruturas, né, das vias, todo o custo que tem para realizar isso. Custos extras com a operação de veículo, considerando congestionamento, isso causa um custo muito alto para o transporte, a má conservação das rodovias, o gerenciamento de riscos, como o uso de escolta de segurança. Então, tudo isso gera um custo muito grande e que acaba sendo uma desvantagem do modo rodoviário. Vamos falar do modo ferroviário. É o modal realizado por locomotivas e vagões sobre um par de trilhos equidistantes entre si. Ele apresenta um custo de implantação elevado, né? Tais como para poder criar aí, né, uma via ferroviária, eu vou ter que ter uma terraplanagem, uma drenagem, obras de artes correntes especiais, superestrutura da via, sinalização de sistemas. Então, o custo de estrutura, ele é muito alto, mas é apenas de uma implementação, né? Isso é um custo que você tem uma vez. O custo de manutenção é bem inferior, apresentado ainda das seguintes vantagens. Eu tenho menor custo de transporte, tornando o frete mais barato. Permite o transporte de grandes quantidades e variedades de cargas, muito mais que o rodoviário. E está livre de congestionamentos, né? O que diminui aí também o custo. Os veículos ferroviários podem ser locomotivas ou vagões. Então, eu tenho primeiro aí, veículos, tratores ou locomotivas. Eu tenho a locomotiva a vapor, a diesel e a diesel elétrica. Eu tenho os veículos rebocados ou os vagões. Eu tenho, por exemplo, aí como vocês veem na foto, né, o vagão plataforma, onde eu posso fazer transporte de veículos, de containers, de máquinas, de produtos siderúrgicos e de outros volumes muito pesados. Tenho os veículos rebocados ou vagões. Eu tenho o vagão fechado de descarga lateral, onde eu posso locomover, né? Eu posso transportar produtos ensacados e agregados de cereais. Tenho os veículos rebocados ou vagões. Eu tenho aí o vagão gôndola aberto, onde eu posso fazer um transporte de cargas geral e granel sólidos passíveis de serem expostos a intempéries. Então, são produtos, é uma carga que não tem problema, por exemplo, de pegar uma chuva, tá? Tem o vagão tanque, onde eu posso fazer o transporte de granéis líquidos. O vagão hopper, onde eu faço o transporte de granéis sólidos com uma melhor geometria, uma melhor distribuição. E aí tem uma tarefa que eu deixo para vocês. Vocês precisam transportar 500 caixas de caju, saindo do Rio Grande do Norte e chegando em São Paulo. Vocês vão pesquisar qual o melhor modal, quanto tempo levará para essa encomenda chegar e qual o valor desse transporte. Eu espero a tarefa de vocês.